2025 e vamos começar o nosso ano falando sobre uma importante via de sinalização celular e que frequentemente se apresenta alterada nos tumores. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Pablo de Nicola, eu sou médico geneticista aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e é uma honra tê-los aqui no LAGET, o Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica. Bom, antes de começar a falar propriamente da via de sinalização, eu vou falar um pouquinho sobre o que é transdução de sinal. Afinal, a via do RAS, RAF, MEC, ERK é uma típica via de transdução de sinal. A transdução de sinal é o processo de transmitir informações de sinais externos à célula para o interior da célula. Esse processo é fundamental para a comunicação entre as células e para a regulação de funções biológicas, a regulação no comportamento da célula. E como vocês sabem, o câncer, ele é uma alteração, ele é um distúrbio do comportamento celular normal. Então, conhecer as vias de sinalização celulares são importantes para entender o processo de transformação maligna de uma célula. A transdução de sinal ela é crucial para que as células respondam a estímulos do ambiente, como hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento. A transdução de sinal é um mecanismo no qual as células empregam mensageiros secundários para se comunicarem, convertendo um tipo de sinal ou estímulo em um outro tipo de sinal ou estímulo. Então, está aqui uma figura representando uma típica via de sinalização de transdução de sinal. Vocês notem a quantidade de moléculas envolvidas e cada molécula, cada enzima dessa, né, tem uma importância chave nesse mecanismo de sinalização. Começando, então, fora da célula, pela molécula sinalizadora, que pode ser um hormônio, que pode ser um fator de crescimento. Essa molécula sinalizadora, nós chamamos ela de primeiro mensageiro. É ela que vai levar a mensagem, o sinal de uma célula que a produziu até a célula receptora. Nós temos o receptor, na qual, então, esse sinal irá se ligar na parte externa da célula, fazendo, então, com que esse receptor sofra uma modificação, então ativando moléculas no interior da célula. Então, veja que eu tenho aqui moléculas de liberação, eu tenho moléculas adaptadoras, eu tenho moléculas que vão bifurcar o sinal, eu tenho moléculas que vão amplificar o sinal, eu tenho moléculas que vão fazer o papel de segundo mensageiro,
Eu tenho moléculas que vão receber sinais de outras vias, então elas vão integrar vias de sinalização. Eu tenho moléculas moduladoras, moléculas de ancoragem ao citoesqueleto, por exemplo, e eu tenho moléculas mensageiras, que, por fim, irão se ligar a uma proteína-alvo, como, por exemplo, um fator de transcrição. Esse fator de transcrição, por sua vez, se liga a uma região promotora de algum gene, fazendo então com que esse gene seja expresso e modificando então o comportamento celular. Uma outra molécula-chave nesse papel de sinalização são as proteínas quinases. Então, vou falar brevemente das proteínas quinases, porque as vias de sinalização são formadas por proteínas quinases. Todas essas moléculas que eu disse na figura passada são, de alguma maneira, proteínas quinases. A família da proteína quinase humana consiste em 518 genes, tornando-a uma das maiores famílias de genes. Então, vejam, se o nosso genoma possui aproximadamente 20 mil genes, veja que a família das proteínas quinases, elas têm 518 genes, ou seja, elas perfazem um percentual até que grande do número total de genes do nosso genoma. Para vocês verem, né, a importância que esse tipo de enzima tem nas nossas células. E o que uma proteína quinase faz? Ela vai fosforilar um grupo hidroxila, tá, de algum aminoácido que compõe uma proteína. E, normalmente, são 3 os aminoácidos da proteína-alvo que tem o grupamento hidroxila que será fosforilado. São os aminoácidos serina, treonina e tirosina. Então, veja que, com base na natureza do grupo hidroxila que será fosforilado, essas proteínas são classificadas como proteína serina treonina quinases. Veja, 380 genes codificam proteínas desse tipo. Eu tenho as proteínas tirosina quinase, 90 genes, e proteínas semelhantes à tirosina quinase, perfazendo aí 43 genes. A fosforilação de proteínas é a classe mais difundida de modificação pós-traducional usada na transdução de sinal. Então, está aqui um exemplo, né, do que uma proteína quinase faz. A proteína quinase, ela vai se utilizar de ATP, então ela vai usar um íon fosfato. Esse íon fosfato, então, vai fosforilar esse grupamento hidroxila de um aminoácido que está numa proteína-alvo. Esse aminoácido pode ser uma serina, uma treonina ou uma tirosina. E quando você, então, fosforila essa hidroxila, você normalmente ativa a proteína-alvo, que foi fosforilada. Tá? E o mecanismo reverso se dá por conta das fosfatases. As fosfatases é quem então retira esse radical fosfato e recoloca novamente um grupamento hidroxila, né? Um OH, inativando assim a proteína alvo. Bom, dito isso, nós vamos falar então agora de um grupo de proteínas que fazem parte, que integram a via de sinalização RAS, RAF, MEC e ERK, que são
a família das proteínas quinases ativada por mitógeno, que a sigla é o MAPK. Essa família ela é conservada na evolução. Está envolvida em diversos processos celulares, incluindo crescimento celular, proliferação, diferenciação, sobrevivência, imunidade e desenvolvimento celular. Então, essa é uma família de proteínas antigas na evolução. O que é uma MAPK? A MAPK, essa via de sinal, ela basicamente consiste de 3 enzimas quinases. A primeira enzima quinase, nós chamamos de MAP quinase, 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 que irá, então, fosforilar a segunda enzima, que é chamada de MAP quinase, quinase, que, por sua vez, irá fosforilar a terceira enzima dessa via, que é chamada de MAP quinase, que, por sua vez, é quem vai, então, adentrar ao núcleo da célula e irá se ligar aos fatores de transcrição. Então, a via MAP quinase, ela é composta de um andaime de 3 enzimas. A MAP quinase, 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 a MAP quinase, quinase e, por último, a MAP quinase. Então, veja aqui nessa figura, a MAP quinase, 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 ela recebe o sinal, normalmente ela é o quê? Fosforilada, tá? Uma vez que essa MAP é fosforilada, ela irá então fosforilar a segunda enzima desse andaime, que é a MAP quinase, quinase. A MAP quinase, quinase, ela vai receber 2 fosforilações para ficar ativada. Quando isso ocorre, ela então irá fosforilar a terceira e última enzima desse andaime, que é a MAP quinase, que por sua vez também sofrerá 2 fosforilações. Então essa aqui é a via básica da MAP quinase. É um andaime de 3 andares. Uma quinase vai fosforilando a outra quinase. Na via da MAP quinase, nós temos, então, 3 subfamílias principais. Nós temos a subfamília da ERK, que é o nosso tema de hoje. Eu tenho a subfamília da Janus quinase e eu tenho a subfamília da MAP P38. Então vejam aqui as 3 subfamílias principais que compõem os tipos diferentes de via de MAP quinase. A primeira, que é onde você tem a ERK como a MAP quinase principal, essa via normalmente é a via que nós vamos falar hoje, ela normalmente ela é ativada por fatores de crescimento. E ela tem como resposta final a proliferação, a diferenciação e o desenvolvimento celular. A segunda via de MAP quinase, também importante, ela é ativada por fatores estressantes, citocinas, fatores de crescimento e o fator de crescimento transformante, né, o TGF-beta. E, normalmente, essa via tem como resposta final proliferação, diferenciação, desenvolvimento, inflamação, resposta inflamatória, apoptose e resposta ao estresse. E a terceira via dessa família de MAP quinase é a que você tem como a MAP principal a Janus quinase.
na qual ela é estimulada por fatores de estresse, citocinas, fatores de crescimento e ceramidas. E tem como resposta final para essa via a proliferação, diferenciação e apoptose. Então veja que hoje nós vamos falar dessa via azul aqui, que é a via da MAP quinase formada por RAF, por MEC e ERK. Veja que a RAF é a MAP quinase, quinase, quinase. A MEC é a MAP quinase, quinase. E a última proteína, a última enzima dessa via, que é a MAP quinase principal, que é a ERK1, 2. Então, é sobre essa via que nós iremos falar hoje. Então, a via RAF, MEC, ERK é uma das principais vias do tipo MAP quinase. E ela é formada por RAF, por MEC e por ERK. O objetivo principal dessa via é acoplar sinais de receptores que se localizam na superfície celular até estimular fatores de transcrição que estão lá no núcleo celular. E, por sua vez, que regulam, então, a expressão gênica. Então, esse é o objetivo principal dessa via. É pegar o sinal que chega de um receptor que está lá na membrana celular e transferir esse sinal até o DNA que está no núcleo celular. Ela é essencial para a comunicação tanto intercelular, ou seja, daqueles sinais que são oriundos de fora, como um fator de crescimento, e até mesmo para a célula, pela comunicação dentro da própria célula, através de outras vias. E regula funções celulares fundamentais, como crescimento, sobrevivência e diferenciação. E integra sinais de redes intracelulares complexas na execução de funções celulares. Então, como eu falei, uma via de sinalização nunca caminha sozinha. Ela sempre tem a interação e a integração de outras vias celulares paralelas. Então, está aqui, né, um esquema clássico da via MAP quinase RAS, RAF, MEC, ERK. Estão mostrando aqui que nós temos em amarelo a membrana celular. Tá? Nós temos um receptor do tipo tirosina quinase. O primeiro mensageiro, que é o ligante, né, que é o sinal, que normalmente é um fator de transcrição. Quando esse ligante, esse primeiro mensageiro, se liga aos receptores do tipo tirosina quinase, eles vão, então, mudar a conformação desses receptores, ativando, então, moléculas adaptadoras, como aqui nessa via é o SOS e o GRB2. Elas vão ativar, então, a proteína RAS. Por sua vez, a RAS vai fosforilar a RAF, que é a primeira proteína da via MAP quinase, que é a MAP quinase, 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 que por sua vez fosforila a MEC1 e 2, que é a MAP quinase, quinase, e que por sua vez fosforila o ERK1 e 2, que é a MAP quinase final. Então é a ERK1 e 2 que vão ativar os fatores de transcrição dentro do núcleo e que também vão se interagir com outras proteínas de outras vias que estão no citoplasma celular. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A transdução de sinal através da via RAF, MEC, ERK, ela é iniciada pela ligação de uma variedade de ligantes aos receptores tirosina quinase, particularmente receptores de fatores de crescimento, como um dos principais exemplos, e que nós temos
em vias alteradas em diversos tipos de tumores, que são os receptores dos fatores de crescimento endotelial, o EGFR. O EGFR, ele é um tipo de receptor tirosina quinase. A interação do receptor com o seu ligante promove a dimerização, a ativação e a autofosforilação desses receptores tirosina quinase. Acontecendo, então, o quê? A fosforilação de vários resíduos, ou seja, de vários aminoácidos do tipo tirosina, que se localizam no domínio intracelular desses receptores. Então, está aqui, né, um exemplo, né? Eu não vou me atentar muito a isso, porque nós já tivemos uma aula só sobre receptores do tipo tirosina quinase. Então, se vocês entrarem no site do GET, tá? Vocês verão que há uma aula só sobre receptores do tipo tirosina quinase. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas aqui é uma ilustração para vocês verem que o receptor do tipo tirosina quinase tem domínios que ficam fora da célula, ou seja, extracelular, tem um domínio transmembrana e um domínio intracelular. E esse domínio é o domínio tirosina quinase, que vai justamente o quê? Fosforilar as tirosinas que estão localizadas no outro receptor tirosina quinase. Então, veja, quando o receptor tirosina quinase se liga a um fator de crescimento, ele provoca uma alteração conformacional em sua estrutura, fazendo então o quê? A dimerização, ou seja, juntando dois receptores tirosina quinase. Quando isso acontece, os receptores do tipo tirosina quinase que ficam na região intracelular, eles se fosforilam as tirosinas do receptor conjugado. Muito bem. Quando eu então tenho uma série de tirosinas fosforiladas na extremidade intracelular dos receptores tirosina quinase, isso é o sinal para que uma proteína adaptadora se ligue a esse domínio, né, dos receptores tirosina quinase. E uma das principais proteínas adaptadoras, e essa é que participa dessa via, né, da qual nós estamos falando, é a GRB2, que é a sigla para Growth Factor Receptor Bound Protein 2, ou seja, uma proteína, né, de ligação ao receptor de fator de crescimento. Então, ela vai se ligar ao fator de crescimento e vai transduzir esse sinal para uma outra proteína. A GRB2, ela possui um domínio muito conservado, um domínio central, chamado de CH2. É esse domínio que se liga às tirosinas fosforiladas, tá? E que vai, então, se acoplar a esses receptores. O GRB2, por sua vez, vai recrutar uma segunda proteína, chamada de SOS. A SOS é quem vai, então, ativar a proteína RAS. Vamos ver como isso funciona? Então, está aqui. Eu tenho já a dimerização dos receptores tirosina quinase. Eu já tenho aqui, então, uma série de tirosinas fosforiladas. O domínio CH2 da proteína GRB2 se liga, reconhece, então, essas tirosinas fosforiladas. E além desse domínio central CH2, a proteína GRB2 tem
dois domínios laterais chamados de CH3. O domínio CH3 é quem vai interagir com a proteína SOS. A proteína SOS, ela é da classe de um grupo de proteínas chamada GEF, que são fatores de trocas de guanina. Uma vez, então, que essa proteína SOS se liga ao domínio CH3, então ela executa a sua função de GEF, ligando, então, a proteína RAS. O que é o SOS? SOS vem da sigla de Son of Severness. Ela foi descoberta, e aí eu trago aqui os olhos, lindos olhos, de uma Drosophila melanogaster, aquela mosquinha da fruta, porque essa é uma proteína importante na formação de receptores de luzes que se localizam, então, são células fotorreceptoras localizadas nos olhos das moscas de frutas. Então, essa proteína, para você ver, então, como essa via de sinalização, ela já está presente em moscas, né, de frutas, tá? Então, essa proteína foi descoberta em drosófilas que tinham mutação, tinham alterações nesses receptores, e daí esse gene teve o nome de Son of Severness. Por quê? Porque o ligante do receptor tirosina quinase é chamada de Bride of Severness. O receptor tirosina quinase é chamada de Severness. E a proteína que fica localizada abaixo do receptor é chamada de Son of Severness. Então, essa é toda uma cascata do Severness, porque elas alteram a célula 7 que vai formar os fotorreceptores dos olhos da mosca da drosófila. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Mas, muito bem. Então, a proteína SOS, ela é uma proteína do grupo das GEFs, que são fatores de troca de nucleotídeo de guaninas. Elas desempenham um papel crítico na sinalização dos metazoários. O que são os metazoários? São todos os animais, né? Ao converter o RAS ligado em uma molécula de GDP para o RAS ligado a uma molécula de GTP. Então, ela pega o RAS que fica na sua forma inativa e o transforma no RAS em sua forma ativa. Isso em resposta à ativação, né, de uma tirosina quinase. Ok? Então, o SOS tem um papel importante nessa via de transdução de sinal. Então, está aqui. O SOS ele vai pegar o RAS que está ligado a uma GDP, ou seja, então o RAS está inativado, e vai, então, tirar esse GDP, por isso que ela é um fator de troca de guanina, e vai inserir um GTP, fazendo, então, com que RAS fique ligado. Então, o SOS é o ativador da proteína RAS. E o que é o RAS? O RAS, também uma história do RAS, né, muito interessante. O RAS vem de rat sarcoma, porque estudavam sarcomas em ratos induzidos por um retrovírus. E você tinha duas cepas de ratos com sarcoma. E essas cepas eram chamadas de Harvey e a outra de Kirsten. Tá? Muito bem. E aí eles começaram a estudar o que esse retrovírus fazia na célula do rato que originava o sarcoma.
Muito bem. E eles viram que o retrovírus, ele alterava um gene chamado um proto-oncogene, que aí passou a ser chamado de RAS, que fazia então com que esse gene permanecesse ligado, mesmo na ausência dos primeiros mensageiros, fazendo então o quê? Um estímulo permanente na via da MAP quinase, levando então aquela célula a uma transformação maligna. Então, a RAS é uma pequena proteína localizada na face interna da membrana plasmática da célula e ela atua como um switch, um interruptor molecular, que ela está em sua forma desligada quando ligada a GDP e fica em sua forma ligada, né, na sua forma ON, quando ela está ligada a uma molécula GTP. Então, RAS, ela pertence também a um membro de uma superfamília de proteínas que funcionam como interruptores GTP-GTP regulados. Regulados por quem? Lá pelas GEFs, né, pelos SOS, que alternam entre estados de GTP ativo e GTP inativo. Então, os fatores de troca de nucleotídeos de guanina, as GEFs, como é o caso da SOS, estimulam a formação do estado ligado, a GTP. Enquanto um outro grupo de proteínas ativadoras de GTPases, que são chamadas de GAPs, elas catalisam a formação do estado ligado a GDP, fazendo a inativação da RAS. Então, a RAS, ela é uma proteína da classe das GTPases. Então, veja, a RAS ela fica na sua forma off, na sua forma inativa, quando ela está ligada a uma molécula de GDP. Ela sai dessa forma inativa e passa para uma forma ativa quando uma GEF, a gente viu uma GEF, que é a Son of 7S, ela pega a GDP e insere uma GTP. Quando a GTPase está ligada a uma GTP, ela fica na sua forma ON, na sua forma ativa. E isso vai, então, estimular outras moléculas, ela vai fosforilar outras moléculas. E as GTPases ativas ligadas à GTP, elas se tornam inativas, ou seja, elas voltam à sua forma inativa, quando as GAPs, né, que são proteínas ativadoras, né, da GTPases, né, retiram a molécula de GTP e inserem uma molécula de GDP. Muito bem, muitas mutações que ocorrem em RAS fazem com que a RAS fique permanentemente ativada, mesmo na ausência de GTP. Ou, quando ligada na GTP, a mutação impede que essa gap hidrolise a GTP, mantendo, então, a GTPase ativada permanentemente. Que é isso que aquele retrovírus, né, fazia com o proto-oncogene, que passou a ser chamado de RAS, lá no sarcoma dos ratos. Então, eu tenho 3 tipos de RAS humanas. E elas codificam 4 proteínas muito similares. A H-RAS, que vem de Harvey, que é uma das cepas de retrovírus. Eu tenho a N-RAS, porque ela foi descoberta em neuroblastomas, daí vem o nome N. E eu tenho a K-RAS, que foi, então, descoberta, né, pela outra cepa de retrovírus, a Kirsten, né? A Kirsten retrovírus, tá? E a K-RAS eu tenho de 2 tipos, a RAS4A e a RAS4B, por quê? Porque vejam aqui a homologia, né, dos 4 genes, né, das 4 proteínas RAS, H-RAS, N-RAS e a K-RAS,
E a carraça ela é subdividida em dois tipos, por quê? Por causa que eu tenho aqui um skip, um pulo, devido a splicings alternativos do exon 4, do exon 4A. Então, quando eu tenho a Carras 4A, eu não tenho nessa proteína o exon 4B. E quando eu tenho a Carras 4B, eu não tenho nessa proteína o exon 4A. Sendo que a principal forma encontrada em nossas células, e a mais estudada e a mais comumente encontrada alteradas em tumores, é a Carras 4B. Mutações somáticas, agora estamos falando das células tumorais, nos genes RAS, são frequentes em tumores humanos, especialmente em cânceres pancreáticos, coloretais e de pulmão não pequenas células. Tais mutações geralmente diminuem a capacidade do RAS de hidrolisar GTP, permanecendo o quê? Constitutivamente ligada, ativada. E isso faz com que ela impulsione a proliferação celular descontrolada. Então está aqui a RAS, se ela permanece sempre ligada, toda essa via fica eternamente em funcionamento. Vamos falar da segunda agora. Vamos falar da segunda proteína, mas vamos falar da primeira proteína que forma a via MAP quinase, que é a RAF. Um dos principais efetores da ativação de RAS é a RAF. E os principais mediadores da sinalização descendentes para a ERX é a família RAF de proteínas quinases. Nós temos três tipos. A RAF, BRAF, também chamada de BRAF, né? É a BRAF, e a CRAF, que também é conhecida como RAF1. Elas são serina-treoninas quinases, cujo papel principal nas células é a fosforilação e ativação das quinases MEC1 e MEC2. Após a ativação de RAS, as proteínas RAF são recrutadas para a membrana plasmática para ativação, em parte por mudanças conformacionais induzidas por RAS, que resultam em quê? Na heterodimerização da CRAF e da BRAF. Então, as RAFs, elas funcionam dimerizadas, normalmente por monômeros diferentes, como a CRAF se ligando à BRAF. Bom, as três isoformas de RAF, elas compartilham estruturas de domínios similares, óbvio, porque todas elas vieram de um gene ancestral, né? E esses três domínios, eles constituem regiões conservadas, chamadas de CR, né? Que nós temos três: CR1, CR2 e CR3. Cada domínio ela tem uma função, ela executa uma função importante na proteína RAF, tá? Então, o domínio 1 é a região que vai se ligar a RAS, GTP, tá? O domínio 2 é o domínio que vai fazer uma dobradiça, né, da molécula, né, vai funcionar principalmente na sua conformação tridimensional. E o domínio 3, basicamente, é o que vai ter a função de quinase para fosforilar, então, as quinases MEC. Então, está aqui, né, as três RAFs, não vou ficar me detendo muito nisso. Bom, a segunda quinase da via MAP quinase é a MEC, né? São duas, a MEC1 e a MEC2. Então, elas são ativadas através das fosforilações de duas serinas, tá? Em seu segmento de ativação, que são, por sua vez, catalisados, né, pela RAF, em um processo complexo que envolve um arcabouço formado por uma proteína chamada KSR. Quando MEC1 e MEC2 catalisa a fosforilação de resíduos de treonina e tirosina no segmento de ativação de ERK1 e 2, na sequência treonina, ácido glutâmico, tirosina. Então, vamos lá. Então, quem
fosforila, quem ativa MEC1 e 2 é o RAF. Quando MEC1 e MEC2 estão fosforiladas, ou seja, elas estão ativas, elas vão fosforilar a última quinase dessa via, que é a ERK, né, que são as duas ERKs, a ERK1 e a ERK2, tá? Em uma sequência específica, né, conservada, representada por 3 aminoácidos, aqui a tirosina, o ácido glutâmico e a tirosina. Agora, veja que interessante. A via da maquinase, ela se utiliza de uma proteína andaime de 3 andares, uma para cada uma das quinases. Uma para RAF, uma para MEC, uma para ERK. Essa proteína andaime, essa scaffold protein, né, essa proteína de arcabouço, né, chamada de KSR, que também foi descoberto nas drosófilas, nos Cenorhabditis legens, né? Ela é muito importante. Olha só aqui. Por quê? Porque ela vai organizar no tempo e no espaço toda essa cascata de sinalização, aumentando a eficácia dessa via. Então, veja que RAF, MEC e ERK, elas, quando vão participar da sinalização, elas se agregam a essa proteína de arcabouço chamado KSR, que vai, então, aumentar a eficácia desse processo, obviamente, diminuindo o custo energético, que isso é muito importante, né, para a célula, né? Você ter processos otimizados, não só para a célula, né, para a nossa vida, para as nossas empresas, né? Otimizar processos para diminuir custos, tá? Então, são as proteínas de andaime, que basicamente elas contribuem para a especificidade e organização espacial dos eventos de fosforilação. Desempenham um importante papel na organização espaço-temporal dos complexos de sinalização. Então, essas proteínas scaffold também participam dessa via da MAP quinase. E para terminar, a última MAP quinase dessa via é a ERK. É ela que, então, vai levar o sinal do citoplasma para o núcleo. A fosforilação da MAP quinase, que é a ERK, que é a última MAP quinase, ocorre em um domínio de fosforilação conservado, que é aquela que eu falei lá, que é a treonina, ácido glutâmico, tirosina, o que leva à ativação da proteína e à subsequente formação de dímeros que se translocam do citoplasma para o núcleo para ativar alvos no final da via, né, a jusante, que são os fatores de transcrição. E para cada via, para cada subfamília da via MAP quinase, lembra que tem 3, a ERK, a Janus quinase e a P38, eu tenho um trio, um domínio conservado, na qual é composto por treonina, um aminoácido específico e uma tirosina. Na via da ERK, é esse aminoácido que fica entre a treonina e a tirosina que serão fosforiladas é o ácido glutâmico, né? Representado pela sigla E. Bom, na P38 é a glicina e na Janus quinase a letra P é de prolina. Então, toda vez que Merck encontra esses 3 aminoácidos, ele sabe que é aquela treonina e aquela tirosina que vão ser fosforiladas para ativar as ERKs, a ERK1 e a ERK2. Então, tá aqui, olha que bonito. Tá? Então, você tem a MAP quinase, que é né? Que por sua vez é fosforilada por RAS. Ela, então, vai fosforilar serina e treonina. Então, a MAP quinase, que é a MEC,
ela sofre duas fosforilações, que, por sua vez, quando ela está ativa, ela vai fosforilar a MAP quinase, que são as ERCs. E elas vão fosforilar justamente a treonina e a tirosina daquela regiãozinha bem conservada com o ácido glutâmico no meio sinalizando, e isso, então, vai levar a ERC a efetuar uma resposta, né? A se ligar a um alvo. Bom, eu não vou me deter muito aqui nessas. Eu vou deixar aqui, tá? Porque isso é uma coisa mais específica. Eu achei que eu teria tempo até para a gente se aprofundar mais, né? Nessa parte molecular, que eu gosto muito. Mas eu vou ler aqui uma coisa muito interessante. A fosforilação catalisada por ERK1 e 2 de fatores de transcrição nuclear, incluindo a X, ELK e a CIFOS, representa uma função importante e requer a translocação da ERK1 e 2 para o núcleo. Tá bom? E olha só que interessante. A ERK1 e 2, elas passam para o núcleo através do poro nuclear que fica na membrana nuclear, né? Aquela membrana que separa o núcleo do citoplasma. ERK também pode executar sua própria regulação de feedback negativo. Então, ERK também é importante porque ele vai dar o feedback negativo para a via. E ela também pode atuar ativando proteínas associadas ao citoesqueleto e, então, regular a morfologia da célula. Então, está aqui, né? O primeiro andaime, né? A primeira camada, o segundo andaime, o terceiro andaime, composto por ERK. Então, quando as ERKs estão ativadas, elas se dimerizam, né? E vão, então, efetuar aqui uma série de ações que vão mudar o comportamento celular, além de fazer a autorregulação e além de fazer o feedback negativo da via. Ou seja, uma vez que a última proteína está ativada, ora, ela pode, então, fazer o feedback, né, a retroalimentação negativa da via. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho do câncer. Por que que é importante? Por que que é importante estudar as vias de sinalização celular, em especial essa via da MAP quinase? Porque a gente sabe que em mais de 30% dos tumores, nós encontramos alterações em uma dessas proteínas da via, que são todas o quê? Proto-oncogênicas. Então, a desregulação da via RAS, RAF, MEK, ERK está associada à oncogênese de cânceres humanos, evidenciando a facilitação da proliferação tumoral, da sobrevivência, da invasão, metástase e degradação da matriz extracelular, além do que? Da angiogênese, importante para nutrir o tumor. A maioria dos cânceres exibe, então, uma hiperativação da via ERK devido à desregulação, ou por mutação do tipo ganho de função, ou por fusões gênicas, ou por amplificação gênicas, tanto dos receptores tirosina quinase, da RAS, da BRAF, CRAF, MEK1, MEK2, ou pela mutação negativa de reguladores negativos da vida, como as fosfatases de especificidade dupla e a NF1. A NF1
ela é uma proteína importante de inativação de RAS. Em muitos casos, essas mutações conferem uma gama de dependências da via, incluindo o clássico vício em oncogênese, fornecendo uma justificativa para os inibidores da via ERK como agentes terapêuticos. Então, veja só, para a gente terminar, aqui está uma ilustração mostrando o quê? Os componentes da via e o percentual na qual elas são achados alteradas nas células tumorais. Então, a proteína que a gente mais encontra alterada nessa via em tumores é a RAS. 30% de todos os cânceres humanos eu tenho RAS alteradas. Depois eu tenho a BRAF em 20% de todos os cânceres, a MEK em aproximadamente 1%, e a ERK, eu praticamente não encontro ela alterada nos tumores. Então, veja que quando... É por isso que a maioria dos inibidores de quinases, elas são voltadas para atuar inibindo a RAS, a BRAF e algumas a MEK. Mas a maioria é para a RAS e BRAF. E aqui, então, eu tenho a ilustração da via MAP-quinase com todas as suas proteínas. E veja que eu tenho inibidores para a maioria dessas proteínas. Isso porque eu não estou falando de inibidores aqui dos receptores de tirosina quinase e nem para os fatores de crescimento. Tá? Eu estou falando especificamente para RAS, RAF, MEK e ERK. Tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque nós já estamos terminando, tá? Mas vai ficar disponível esse slide na aula, tá? E, de novo, eu volto a falar que essa aula ela fica, então, disponível no nosso site www.get.org.br, tá bom? Eu acho, então, que essa foi uma aula interessante que ilustrou bem a via, né? E a importância de se conhecer essa via, porque hoje, cada vez mais, nós temos medicações, moléculas que vão inibir proteínas-alvos dessas vias. Então, agora eu fico à disposição para perguntas e gostaria de agradecer ao Jefferson por administrar, fazer toda a parte administrativa da aula, né? Gostaria de agradecer a Laura Pérez, que foi a nossa intérprete de hoje. E, então, ficamos abertos a perguntas. Vamos ver aqui se a gente tem uma. Gostaria de lembrar que, em breve, nós estamos fazendo uma modificação do nosso site, nós estamos modernizando, atualizando o nosso site. Então, em breve, nós teremos um site do Get novo disponível, que é o www.get.org.br. Bom, como nós não temos perguntas, então nós podemos encerrar a nossa aula de hoje, tá? E até a próxima, pessoal. Obrigado.